Tem um tema assim, pastor. O tema que Deus te guiar a falar. Quer que eu bote o meu para você usar o tablet? Tá bom, tranquilo. Não, a gente tá, o que eu tenho para falar, aquilo que enche o coração da gente é aquilo que a gente fala no momento, né? E tem duas coisas que estão me inquietando muito esses dias. Uma bem relacionada com a outra. A gente está falando na igreja nesses dias, nós começamos a falar nesse mês de abril sobre o retorno de Jesus. As nossas ministrações aqui na igreja, elas são por série. E nós começamos a série falando sobre você romper os seus limites, você vencer o medo de fracassar. Mas o Espírito Santo me direcionou. Eu tinha pensado em falar sobre o retorno de Cristo mais para o meio do ano, mas aí nesse tumulto todo que começou a acontecer, eu senti uma direção do Espírito Santo para falar sobre isso. A gente está falando muito sobre isso. Essa semana eu estava lendo, eu faço parte de um grupo do WhatsApp que fala sobre missões, né? Trabalho missionário na Europa. E às vezes é tão triste você observar como as pessoas têm uma ideia pessimista do trabalho missionário europeu. A galera, primeiro, que tem uma ideia muito errada do que é fazer missões na Europa. As pessoas, na igreja, se tem uma ideia de que obra missionária mesmo, missionário mesmo, é aquele cara que vai lá para a África, que vai lá para a Ásia, no lugar onde as pessoas estão sofrendo, passando necessidade. A gente tem que ir para lá para atender essas necessidades. E é verdade também, né? Só que existe uma mentalidade que está roubando a realidade do que é o trabalho missionário. Como a gente está acostumado a conviver com muita carência, com muita necessidade econômica, a gente acha que o papel da obra missionária, o nosso papel, é ir lá onde as pessoas estão passando fome, ir lá onde as pessoas estão passando necessidade e dar comida para essas pessoas. E o que acaba acontecendo, é uma realidade triste essa, é que se você não atrelar o Evangelho de Jesus, se o Evangelho de Jesus não for o principal motivo que leva a igreja a sair do templo e vai aonde o pecador está, se a pregação do Evangelho de Jesus não é o principal motor da igreja, o que a gente acaba fazendo é mandando gente para o inferno de barriga cheia. Porque a gente está tendo a necessidade econômica da pessoa, né? A necessidade básica, mas a gente não prega o Evangelho, a pessoa pega a cesta básica, vai embora e não sabe quem é Jesus. O europeu, a Europa é um continente muito cristianizado, quer dizer, tem uma matriz cristã muito forte, mas o europeu perdeu essa visão. Aqui na Europa, você não chega pregando o Evangelho com uma cesta básica, não é? Porque as pessoas têm tudo. O que geralmente se ora, que nós normalmente no Brasil oramos para ter, para Deus responder a nossa oração, que normalmente nós buscamos isso aí nas campanhas que ele faz no Brasil, o europeu já tem. Então, o europeu que está na igreja, ele acha que fazer missões é você fazer obra social. E aí, muitas vezes, ele não entende por que é que existe esse clamor missionário na Europa. Mas o fazer obra social não gera transformação, realmente não gera transformação espiritual na vida de ninguém. Então, o cristianismo europeu está sendo um cristianismo fraco. Porque muitas das igrejas, as igrejas tradicionais europeias, e a Europa é, sem dúvida nenhuma, eu acredito, o maior campo missionário do mundo, porque tem gente do mundo inteiro aqui. Eu falei para vocês aí, no começo, a gente tem pessoas de 13 nações dentro da igreja. Mas qual é o problema aqui? Eu falo aqui na minha realidade alemã. Né? Qual é o problema aqui? O testemunho das igrejas é fraco, porque as pessoas atendem economicamente aos necessitados, a gente tem que fazer isso. Não estou negando o trabalho social, isso tem que ser feito, mas a gente atende socialmente, o europeu, as igrejas europeias atendem socialmente
a necessidade das pessoas, mas o testemunho prático do Evangelho é fraco. As pessoas não vivem a realidade do Evangelho para elas mesmas. Elas entendem que, se elas forem à igreja uma vez por semana, ou uma vez por mês, ou até uma vez por ano, não é? Elas cumprem a obrigação religiosa delas, elas já são cristãs, e elas, se elas contribuírem economicamente para ajudar alguém a sair da fome e da pobreza, elas já cumpriram a obrigação cristã delas, aí está tudo bem. Então você não vê testemunho de gente nascida de novo na Europa. O que acontece? Os muçulmanos estão enchendo isso aqui. Quando eles chegam aqui, eles encontram esse cristianismo fraco, esse cristianismo que não crê, esse cristianismo que não, na prática não acontece, não tem testemunho. Para vocês terem ideia, eu não estou brincando, não, gente. Estou falando aqui, coisa que a gente escuta aqui. Pra vocês terem ideia, um iraniano saiu do Irã, né, quando o Talibã lá pegou fogo lá nas coisas lá, o cara saiu do Irã e, no caminho, ele desiludiu-se com o islamismo e ele disse: quando eu chegar na Europa, eu vou procurar uma igreja cristã e vou me converter ao cristianismo. O cara chegou aqui, ele foi para a igreja, a igreja do Estado, a igreja luterana. E ele procurou a igreja e ele disse que foi, e ele pediu para ser batizado. O líder da igreja olhou para ele e disse: olha, a gente quer ajudar você, a gente quer estabelecer você aqui economicamente, mas a gente não está interessado em que você se torne cristão. A gente quer que você continue sendo um bom muçulmano. Agora a gente quer te ajudar economicamente, para você se estabelecer, você, né? O cara ficou assim. Ele saiu de lá e foi para a igreja católica. Procurou o padre e pediu para ser batizado. O padre olhou para ele e disse: olha, muçulmano se converter aqui na nossa igreja dá muito trabalho, porque tem retaliação, a gente começa a sofrer algum tipo de... tem medo de ter algum tipo de retaliação. Então, se você quiser mesmo se converter, você procura uma outra igreja. Na minha igreja, eu não quero esse tipo de problema. O cara ficou tão perturbado, foi para um rio, primeiro rio que ele achou, ele foi lá e ele mesmo se batizou. Ele mergulhou no rio. Um ano depois, ele encontrou uma igreja batista. As nossas igrejas aqui na Alemanha, funciona assim. Existem as igrejas do Estado, que é a igreja luterana e a igreja católica, e as outras igrejas, não é, são chamadas de igrejas livres, são Freikirchen. Então, a gente não pode nem usar o nome igreja. A gente usa o nome comunidade. Porque só quem pode ter o nome de igreja aqui é a igreja luterana e a igreja católica. E aí ele encontrou uma Freikirchen, e aí o evangelho foi pregado por esse cara e ele se converteu. Essa é a realidade que se vive. Infelizmente, na realidade, no Brasil, quando se pensa em um missionário sair do Brasil e vir para a Europa, é porque o cara quer vida boa, porque o cara não quer sofrer, ele não quer pagar o preço. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Ganhar europeu para Jesus é extremamente desafiador. É desafiador porque você precisa ter resposta para ele. É desafiador porque você precisa viver o evangelho de verdade, autêntico. Você viver o testemunho do evangelho. E eu digo uma coisa para vocês, e eu digo isso sem vaidade e sem orgulho. Deus é testemunha. Uma coisa que tem mexido muito com muita gente aqui, inclusive com as pessoas que frequentam a igreja, é a maneira como nós vivemos o cristianismo e como nós levamos o cristianismo a sério dentro da nossa realidade de família. A Alessandra tem uma colega de curso de alemão, se conheceu, a oportunidade de conhecer gente, então foi para o curso de alemão aqui, a garota é muçulmana, né? E ela começou a observar a maneira como ela vivia o cristianismo dela. Não é que a gente sai na rua gritando, pregando com a Bíblia na mão. É a maneira como a gente vive, a maneira como a gente se relaciona, a maneira como a gente responde às pessoas. O amor que a gente tem a estar reunido na casa de Deus, cultuando a Deus, indo para os cultos, vivendo o que a Bíblia diz. Essa pessoa, e ela enfrentou alguns problemas e ela confiou na Alessandra. Inclusive, ela passou quase um mês aqui em casa de 2 vezes, porque ela teve problema com o marido. O marido estava abusando dela e ela veio se esconder aqui na nossa casa e ela nos acompanhou. Ela viu a nossa vida dentro de casa. Como é que a gente vive em família, né? E essa moça começou a fazer perguntas a respeito de Jesus. Ela começou a ir ao culto. Ela pergunta para a gente. Ela quer conhecer o que é que a gente crê.
como é que Jesus funciona para a vida da gente. Isso funciona, gente, isso é apaixonante. Uma outra coisa, nós temos aqui um rapaz se converteu. O boca a boca, na nossa realidade, é que tem que funcionar. Um garoto se converteu, um rapaz se converteu na igreja, ele veio para a igreja, alemão, ele se converteu. Eu me lembro até o culto, o que eu preguei no culto, eu preguei sobre o poder da ressurreição. Ele se converteu a Jesus e ele disse: eu preciso levar essa mensagem para o meu ex-patrão. Ele trabalhou com o cara, brigou com o cara lá no trabalho, com uma briga séria, e ele disse: eu preciso voltar lá e pedir perdão a ele. Ele saiu, falou comigo, eu orei por ele, ele foi lá e falou com o cara, pediu perdão ao chefe, ao ex-chefe, falou o que tinha acontecido com ele. O que aconteceu? Ele que se converteu, que conheceu Jesus, o cara disse: eu quero ir na sua igreja, alemão, quero ir na sua igreja. Ele veio no culto, primeira vez que eu vi um alemão chorando, diz que alemão é duro, o cara chorou, né? O cara chorou o culto inteiro. Pediu para a gente ir lá na casa dele. Nós fomos lá. E depois que ele ouviu a palavra, ele disse: eu quero saber sobre Jesus. Depois que eu falei para ele 2 horas, ele disse: eu quero ser filho de Deus. Gente, eu chorava ele, chorava eu. A família dele, a família se converteu. Essa semana, na crise do corona, essa semana agora, né? Aliás, há 2 semanas atrás, ele pregou o evangelho para o sogro e para a sogra, que vieram da Rússia. Os velhos se converteram, estavam se separando, se converteram. O pai dele, que tinha problema de alcoolismo, ele pregou. Ele está pregando em russo para o sogro, para a sogra, para o pai e para a mãe. Ganhou os pais, está com 15 dias. Né? E o que me entristeceu, foi que me entristeceu, é que a maneira como as pessoas encaram, parece que a Europa não tem mais esperança, o povo vai tudo para o inferno mesmo porque não quer saber de Jesus. E o que mais pode trazer a revitalização da palavra de Deus, aonde a gente vive, em qualquer lugar. Eu falo aqui na Europa, mas não, é você viver o evangelho, viver a essência do evangelho, descomplicar o evangelho e viver o evangelho para as pessoas. Mais do que qualquer coisa, mais do que pregação bonita, mais do que... às vezes a gente quer chegar para as pessoas e... Eu gosto de teologia, tá? Eu estudei, eu fiz teologia. Mas a gente quer fazer uma explicação teológica tão profunda para as pessoas. E o que as pessoas estão esperando, na verdade, é ver como nós vivemos o evangelho que a gente prega. E a maneira como a gente vive esse evangelho, ela causa um impacto muito maior do que as palavras que nós falamos. As pessoas querem ver como nós vivemos, como nós testemunhamos o evangelho. E essa semana, eu creio nisso, foi assim que a igreja do primeiro século, né, a igreja dos Atos dos Apóstolos, ela ganhou a geração dela inteira para Jesus. Né? A gente pensa que os caras que mais pregavam o evangelho na época dos apóstolos eram os apóstolos. Não eram, gente. Quem fez a igreja crescer foram os crentes vivendo o evangelho. Enquanto os apóstolos ficaram presos em Jerusalém, a igreja perseguida se espalhou e alcançou Samaria, alcançou a Judéia, foi bater em Antioquia e ganhou as pessoas lá, as pessoas vivendo a essência do evangelho. E aí eu estava lendo isso, eu conversei muito com a igreja, com os discípulos aqui, Efésios capítulo 5, versículos 16, 17 e 18. Efésios 5, 16, 17 e 18. Que diz assim: aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Esse texto, eu amo a Epístola aos Efésios, né, particularmente, mas esse texto caiu assim no meu coração assim, muito forte, porque o Paulo está nos desafiando a 2 coisas fantásticas. A primeira delas é aproveitar as oportunidades nos dias maus. A gente, às vezes, olha para essa crise toda que está acontecendo, para essa problemática toda que a gente está vivendo
o contexto social, o contexto político, o contexto econômico. Os dias são maus. Em momento nenhum a Bíblia diz que os dias seriam bons. Jesus disse que os dias seriam maus, que no mundo nós teríamos aflições. Mas para cada dia mau existe uma oportunidade maravilhosa de nós vivermos Jesus e de nós encontrarmos o caminho que Jesus quer. A gente precisa entender a vontade de Deus naquilo que a gente está vivendo. E quando a gente entende a vontade de Deus, nós podemos cumprir o plano de Deus para as nossas vidas. Às vezes, se a gente aprendesse com José, né, às vezes parece que a gente vive querendo fugir da prisão. José foi lá para a prisão, né, estava lá injustamente. Com certeza, José fez uma oração que não teve a resposta que ele esperava, porque quando a mulher de Potifar disse para ele, disse para todo mundo que ele tinha tentado violentá-la, e José ficou aguardando o processo. Eu tenho certeza que ele orou: Deus, mostra a verdade, revela que eu sou inocente, não deixa eu ir para a cadeia. Eu tenho certeza que José orou isso. Não é? Ele pedia para Deus interceder. E quando a sentença veio, você vai para a cadeia, você vai ficar lá na cadeia. Ele não entendeu, mas ele não fugiu de lá. Ele teve a oportunidade de fugir de lá. Ele estava com a chave da cadeia na mão. O carcereiro confiava nele, mas ele ficou lá. E ele aproveitou a oportunidade para ouvir o sonho das pessoas e trazer resposta e consolo às pessoas que estavam lá. E isso abriu a porta do palácio para ele. Nos dias maus, nós precisamos entender as oportunidades que Deus está nos dando para que a vontade de Deus se concretize na nossa vida. Buscar esse enchimento poderoso do Espírito Santo. E não perder a nossa expectativa, a maior expectativa nossa. Às vezes a gente foca tanto nos problemas daqui, naquilo que a gente quer, na provisão que Deus precisa trazer para nós, porque o negócio está complicado. A gente foca tanto que esquece que a nossa expectativa é o retorno do Senhor Jesus. Tem duas coisas que a igreja faz que só tem sentido se a gente estiver vivendo a expectativa da volta de Jesus. A primeira delas é a pregação do Evangelho. Jesus disse: façam discípulos de todas as nações, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Enquanto a gente estiver anunciando o Evangelho de Jesus, nós estamos trazendo a realidade do retorno de Jesus para a nossa vida. Sempre a gente se reúne para celebrar a ceia do Senhor. Não tem sentido celebrar a ceia do Senhor se não estivermos anunciando a morte dele até o dia que ele volta. Nós precisamos viver essa expectativa e encher o nosso coração com essa paixão. Precisamos amar o retorno do Senhor. Não é que a gente vai parar de viver, a gente vai continuar trabalhando, casando, servindo, fazendo o que tudo tem que fazer. A gente não vai parar de trabalhar, não vai parar de estudar, não vai parar de se formar. A gente continua fazendo isso, mas na expectativa de que Jesus vai voltar. Nós precisamos aproveitar as oportunidades para anunciar Jesus, para fazer Jesus conhecido, para tocar o mundo com a paixão que enche o nosso coração. É isso que nos mantém vivos, é isso que nos mantém ativos, é isso que nos mantém saudáveis, é isso que nos mantém esperançosos, é isso que nos faz avançar. Essa expectativa maravilhosa de poder enxergar nos dias maus as oportunidades de viver o projeto de Deus e de fazer a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Mais, pastor, pode mais, pode mais, pode mais. Estamos com fome, vai, fala mais aí. Palavra boa, rapaz. Palavra, hein? Não provoca, não. Mais um pouquinho. Se vocês têm perguntas também, pode fazer perguntas. A gente vive nessa expectativa, nesse... Né, viver o propósito. O pessoal aqui que convive comigo sabe, ouve muito isso. Eu quero viver... Eu tive um probleminha de saúde agora, que ninguém sabe o que foi. Não sei se vocês irmãos souberam, mas no começo do mês eu sofri um desmaio, estava em casa, né, 3 da manhã, eu tive um desmaio, fui parar no hospital, bati com a cabeça, estou com a tatuagem na cabeça, ó. Agora tá até menor, mas fez um Yzão aqui.
Foi uma alta de pressão, isso aqui tinha um coágulo, enfim, mas passei 4 dias lá e ninguém descobriu o que era. O médico disse que eu precisava diminuir o meu estresse, né? E, enfim. Mas eu fui, voltei, parei, pensei. Podia ter ido, não fui. Né? Estou aqui com disposição para viver, conversando com Jesus, com disposição. 2 coisas foram muito fortes para mim. A primeira é que a convicção de que se eu tivesse ido, tinha sido maravilhoso, eu estaria com o Senhor, e medo nenhum havia. Mas se Deus me deixou aqui, é porque tem coisas para fazer. E o que está no meu coração para fazer, eu acho que eu preciso viver até os 110 anos, no mínimo, para poder fazer o que está no coração. O que mantém a gente vivo, o que mantém a gente fazendo, sonhando, o que mantém a gente caminhando para frente é a expectativa daquilo que Deus vai fazer em nós e através de nós. Propósito é tudo. A gente tem que saber o que é que vai fazer amanhã. Às vezes, a gente chega numa certa idade, né? Eu estou novo, estou um menino ainda. Né? Eu estou um menino. Esse ano eu vou fazer 55, mas eu me sinto com 25. E é gostoso a gente ter história, é gostoso a gente lembrar das coisas que Deus fez na vida da gente. Mas eu digo para vocês, o que me empolga de verdade é o que Deus ainda vai fazer. O que me empolga de verdade é as coisas que estão na minha frente. Eu gosto de encontrar os amigos, o Demetrio falando. A gente viveu coisas fantásticas, maravilhosas. Eu fico muito feliz. Tenho as fotos das coisas que nós vivemos, mas o que me empolga é o que está na minha frente. São as pessoas que estão chegando, sabe? É o projeto de Deus se realizando, são os desafios que estão diante de mim. Eu preciso estar pronto para isso, para viver isso, para apaixonar pessoas, sabe? A paixão que cresce, que explode dentro do coração e que faz você ficar impaciente. Às vezes eu fico realmente desesperado, porque a gente quer que as pessoas vivam para esse propósito. E às vezes você tem que diminuir um pouquinho o ritmo para que as pessoas possam acompanhar a linguagem, elas possam... É um aprendizado. Mas aquilo que está na frente, aquilo que vai acontecer, o que está me esperando amanhã é o que me empolga. O nosso passado gerou o nosso presente. O que nós estamos vivendo hoje é resultado da história que nós tivemos. Agora, o que nós estamos vivendo agora, o que nós estamos fazendo agora, é o que está gerando o nosso futuro. É o que está gerando as conquistas que vão vir adiante. Então, eu queria dizer para os irmãos, não para, querido, por mais cansado que você esteja, não desista, não fique olhando para trás. É gostoso. Deixe que o que está atrás de você empurre você para o que Deus tem para fazer. Mas aproveite a oportunidade agora. Se tiver alguma... Leia mais um livro, aprenda algo novo, sirva alguém que você nunca serviu, faça algo que você nunca fez, rompa um limite que você ainda não rompeu, porque o limite que você romper agora vai te dar força para você viver o amanhã. O que você está fazendo agora é criando o teu amanhã, o teu mês que vem, o teu ano que vem, em nome de Jesus. Aleluia! Que palavra poderosa! Deus é bom, hein? Aleluia! A gente fica com fome demais. Vontade de ficar ouvindo. Meu Deus do céu! Com certeza. Aleluia. Aleluia. Tem que buscar a graça de Deus e entender que a gente sem Ele não é nada, né? Então, se mover nele, se mover com Ele, para a glória dele. Amém. Ô, Carlinhos, você tem muito o que viver na Terra ainda. Amém. Não foi a hora. Amém, verdade. A obra de Deus precisa de pessoas assim como você, entendeu? E revoluciona o lugar onde chega, né? E como você falou, você às vezes desacelera
para que aqueles que estão com você acompanhem, né? Em direção àquilo que Deus tem para elas. É isso. E você é um exemplo para nós aqui, viu? E quando a gente ouve você falar, é como se nos estivesse impulsionando, Meu Deus do céu, senti nos algo colocando para poderoso. frente, entendeu? Isso é demais. Amém. E muito satisfação Ora por nós aí, querido. em ver os frutos que você está dando aí. É verdade, a gente tem É acompanhado. muito satisfação nossa, entendeu? A gente agradece a Deus pela sua vida. É bênção para nós. Amém, queridão. Eu é que agradeço o privilégio de estar podendo, de alguma forma, contribuir ou servir com os irmãos, conhecendo vocês, maravilhosos, lindos. Não é? Eu espero que Deus abra espaço, a porta, o caminho, libere os aeroportos e vocês possam vir aqui acompanhar a gente, caminhar com a gente um pouquinho aqui, em nome de Jesus. Vai ser um prazer recebê-los. Amém. 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 Aleluia. Olha que eu vou. Tem muitos lugares para ir. Amém. Bem, Amém. Ainda vamos em pisar nome de nesse Jesus, lugar. vai ser um tempo muito bom. Amém. Amém. Nada melhor do que nós falarmos é demonstrarmos com as nossas atitudes, né? As nossas atitudes falam muito mais do que as nossas palavras, né? Verdade, queridão. Verdade. É isso que causa impacto e que produz efeito. Não é o abraço do serviço. A gente tem trabalhado muito aqui na nossa realidade para ensinar os irmãos, apaixonar os irmãos uns pelos outros. Né? A gente tem que ser uma igreja apaixonada uns pelos outros. É isso que faz a gente estar junto, é isso que faz a gente perdoar, não querer ir para longe. Não é fácil, mas tem que ser. Amém. Amém mesmo. Aleluia. Em nome de Jesus. Nós só temos que agradecer. Nós só temos que agradecer a sua disponibilidade, né? O horário aí já se passa da 00:30 já, quase 1h da manhã, né? E o senhor amanhã logo cedo, 6 horas da manhã, já tá servindo os irmãos aí, né? Então, nós aqui do Brasil só temos que agradecer, tá? A palavra que você ministrou aos nossos corações. Que Deus possa estar cada vez mais lhe impulsionando aí onde o senhor está, Stuttgart, né? Próximo a Stuttgart. Que Deus possa estar fazendo e realizando, né? Igual o senhor falou, de você e através de você. Influenciando os alemães aí, né? Em nome de Jesus. Porque Amém. nós estamos aqui longe, nós sabemos que a Europa, de um certo modo, os europeus são muito frios, né? E é igual o senhor falou no começo, materialmente falando, não lhe falta nada, né? Não lhe falta nada. Então, é mais, vamos dizer assim, tem que colocar um pouco mais de força, né? Para estar conquistando a confiança e passando o evangelho para eles, né?